Boa noite. Luz e paz para todos, né? Que a luz divina ilumine nossas vidas, que na nossa caminhada a gente possa buscar a paz e permanecer em paz. É difícil, né? É difícil. Muitas situações concorrem para tirar, né, nosso chão, nos desequilibrar, nos desarmonizar, mas a gente tem a sustentação do Evangelho, né? O Evangelho, ele nos sustenta, né? Nos nutre a nossa alma, alimenta a nossa alma. As palavras do Cristo, elas estão voltadas para o nosso coração, por isso que nos sustentam, né? Então, sempre que possível, a gente deve buscar o Evangelho. Nós agradecemos a Deus por tudo, pelas coisas boas, pelas coisas nem tão boas, a gente agradece. Porque é preciso ter um coração com gratidão, né? Porque gratidão é reconhecer o que recebemos. E quando a gente tem essa gratidão no coração, a gente se conecta com Deus. E é sustentação também, nós somos sustentados, né? Nós nos equilibramos, nos harmonizamos. E é Jesus, né? Jesus, esta base sólida, e é uma base mesmo, né? A construção nossa interior, essa base sólida que nos ajuda na compreensão maior. Quando a gente conhece o Evangelho, a gente tem muito mais compreensão do que quem não conhece. Quando a gente conhece Jesus, a gente tem uma compreensão muito maior da vida do que quem não conhece. As passagens evangélicas, as parábolas, as orientações, os ensinamentos do Cristo vão despertando o nosso melhor. Sempre vai despertando o nosso melhor. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fé, né? Sobre a fé. E a gente inicia a nossa conversa com uma frase do apóstolo Paulo, né? O justo viverá da fé. E é isso mesmo. A fé, ela justifica a nossa vida. A fé é nossa base. A fé é nossa base. É nossa força. A gente só esclarece, né, o significado. Fé são movimentos da alma em direção ao alto. Então, perdoar é fruto da nossa fé, porque nos eleva. Amar é fruto da nossa fé, porque nos eleva, né? Então, são os movimentos da nossa alma que nos elevam. E a fé, ela deve estar em harmonia com as leis de Deus, porque nós somos regidos pelas leis divinas. Então, a gente tem que estar em sintonia, né? Estar conectados, vivenciar as leis divinas. Então, a gente vê que a fé, ela tem que ser ativa, né? Ativa, todo dia trabalhar o nosso interior. E todo dia nós trabalharmos nossa fé, nossa confiança em Deus. E operante, a fé produz frutos. Se não produzir frutos, é morta em si, né? Então, antes da gente começar a falar sobre a nossa relação com Deus, eu quero agradecer a presença de todos, né? Dos encarnados, dos desencarnados. Nós estamos a caminho. O caminho é de aprendizado, é de renovação e é de cura, né? A gente vai se curando. A gente se cura nos nossos encontros com Deus, com Jesus, nos nossos encontros com o próximo, nos nossos encontros com a gente mesmo. A gente vai se curando, né? E que cada um de nós possa fazer este caminho junto com Jesus, identificando-se cada vez mais com as palavras do Mestre. E como é a nossa relação com o
Pai, né? Como é? É eu aqui e Deus lá? Ou é eu e Deus aqui? Porque é muito diferente, né? São situações diferentes. Em nossas orações, quando estamos a gente e Deus, só a gente e Deus, a gente pede muito, né? Nós somos eternos pedintes, estamos sempre pedindo. E tudo que nós pedimos em orações, a gente recebe, né? A gente é atendido. Mas a gente tem, nós teremos respostas, né? Mas a gente tem que observar se nós não somos atendidos. Porque muitas vezes nossos pedidos ainda são imaturos, muito mais voltados para os desejos do que para as nossas necessidades, né? E tudo na vida, tudo depende da nossa relação com o alto, né? Tudo. A forma como vivemos, a forma como sofremos, a forma como buscamos, como escolhemos. Tudo depende da forma como nós nos relacionamos com o alto. Nós podemos dizer que é preciso compreender Deus, as leis divinas, para depois entender a vida. Não tem como ser o contrário. Porque senão a gente pode ficar com uma ideia infantil, pequena, equivocada sobre as coisas de Deus. E a gente já tem muitas ideias que apenas nos enganam, né? Nós carregamos muitas ideias ainda imaturas, enganosas, né? Às vezes a gente até fala, né? Às vezes a gente fala assim: ai, aquela pessoa, nossa, me tira a paciência. Ninguém tira a paciência da gente, né? É porque a gente ainda não construiu a paciência interior. Deus é justo. Aquela pessoa vai pagar tudo o que ela me fez. Percebe? A gente coloca Deus na nossa vingança. A gente coloca Deus num sentimento que é ruim, que a gente, né, tem dentro da gente. Então, a gente ainda carrega muitas ideias que apenas nos enganam. E ainda, nós interpretamos os ensinamentos do Cristo como queremos, como achamos, de acordo com a nossa vontade, né? E nós acabamos nos conectando com o supérfluo da vida, com o que é passageiro, com o que é imaterial, né? Com o que é material, devido à nossa pouca conexão com o que é verdadeiro. Nós ainda temos pouca conexão com a nossa essência divina, né? E a gente acaba vivendo na superfície da vida. Porque na realidade mesmo, nós somos espíritos vivendo a experiência no corpo. Espíritos vivendo a experiência corpórea, né? O apóstolo Paulo nos disse: estejamos no mundo, mas não sejamos do mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, né? Então, é preciso refletir o que buscamos, como buscamos, né? Porque porque as nossas buscas falam muito do nosso interior. Então, a gente precisa estar sempre refletindo. Quando o Mestre nos diz: buscai e achareis, o nosso entendimento deve passar pelo contexto do Evangelho. Não é o que a gente acha, não é o que a gente pensa, é o contexto do Evangelho. A gente entende que um ensinamento complementa o outro, que a Bíblia esclarece a Bíblia. E sobre esse versículo, né, dito por Jesus: buscai e achareis. A gente tem em Mateus capítulo 6 uma orientação.
uma orientação que vai complementar esse versículo. E diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O mestre não diz: buscai unicamente o reino de Deus. Não. Buscai só o reino de Deus. Não. Buscai primeiro o reino de Deus. E o que é buscar este reino se está dentro de nós? É buscar o equilíbrio íntimo, que é fruto da nossa fé, a consciência tranquila daquele que faz o seu melhor, a harmonia com as leis de Deus, para que depois estejamos habilitados a lidar com as coisas da terra, né? O rei Davi, do Velho Testamento, ele tem um salmo que fala justamente sobre isso. Deus supre as nossas necessidades, né? Está escrito assim, é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não foi dito: o Senhor é meu pastor e tudo me dará. Não, o Senhor é meu pastor e nada do que eu preciso me faltará. E quando a gente cria essa consciência interior, nós passamos a não entregar nossos problemas, mas nos entregarmos. E quando nós realmente, verdadeiramente, nós nos entregamos, nós nos colocamos na condição de filhos amados. E nós precisamos nos sentir amados pelo Pai. Nós precisamos nos sentir amados por Deus. E tem uma outra orientação também sobre o versículo: buscai e achareis. Está em Mateus capítulo 6. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles, né? Em um primeiro olhar, essa leitura pode nos conduzir ao comodismo, a vivermos despreocupados, a não buscarmos o trabalho, né? Mas se a gente observar bem, e observar é um olhar mais atento, nós veremos que os pássaros do céu não ficam parados nos ninhos. Eles buscam alimento. Na época da seca, eles vão longe buscar água. Eles alimentam os filhotes. Eles buscam se proteger das tempestades. Eles não ficam parados, né? Eles fazem a sua parte e Deus os alimenta. Conosco é a mesma coisa, né? Façamos nossa parte e Deus nos auxiliará. Neste ensinamento, buscai e achareis. O mestre está nos falando de esforço, de iniciativa, de trabalho, de boa vontade, de perseverança, mas também de amparo divino. Quem se esforça, quem trabalha, tem esperança, tem fé, entre outras virtudes, né? E estes recursos que são internos, quando mobilizados por nós, criam condições para que o alto possa atuar, né? Então é o buscai e achareis, né? É o amparo divino que nós recebemos quando criamos condições, quando mobilizamos recursos internos. Jesus curou muitos que lhe pediram, e geralmente dizia: a tua fé te salvou. Ele nunca disse: eu te curei. Não, a tua fé te salvou. Ou seja, você criou condições de ser curado, né? E aqui a gente lembra da mulher hemorroísa, né? Aquela mulher
que por 12 anos passava por aquela situação difícil de hemorragia, né? E aquela época era uma época muito difícil, porque a pessoa que tinha essa situação, ela vivia excluída, né? Porque a mulher era considerada impura. E essa mulher, por 12 anos, vivia ali, excluída de todos. Mas ela ouve, ela vê Jesus passando, né? E aquela multidão toda, aquele burburinho todo, e ela enfrenta a situação toda, né? Ela enfrenta aquela multidão, aquele constrangimento, né? Aquele medo até de ser do pessoal criticá-la, né? De jogar para o canto, mas ela enfrenta toda a situação e vai até Jesus e se cura, né? Ela recebeu a cura. Então a gente pergunta: qual a condição interior daquela mulher? Deveria ser de muita fé, né? De muita fé, porque ela enfrenta todos os desafios, ela supera todos os obstáculos para ir até Jesus. A gente também lembra daquele cego que vivia à beira do caminho, né? Na entrada da cidade, na entrada do povoado, porque naquele tempo eram povoados, eram pequenas aldeias. E ele vivia ali, na entrada da cidade, pedindo esmolas. E ele ouve aquele barulho de multidão, né? Jesus passando ali. E ele começa a gritar, né? Gritar muito alto e cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante, porque as pessoas que estavam ao redor falavam para ele: por que você vai ficar gritando? Acha que Jesus vai te ouvir? Com toda essa multidão? Acha, né? Mas ele confiou em si. Ele confiou em Deus, né? E Jesus ouviu suas súplicas. Ele foi curado, né? Então a gente vê qual a condição interior daquela pessoa, né? Daquele deficiente visual. Deveria ser de muita esperança, né? Porque uma vida toda naquela situação, mas muita esperança, muita fé, muita confiança, porque ele gritou, né? Gritou muito forte e Jesus ouviu. E aqui a gente quer falar da gente, a gente quer falar de nós, né? Quais as condições emocionais, vibracionais, psicológicas que nós criamos para sermos ajudados, para sermos auxiliados nas nossas vidas, nas nossas dificuldades, né? A gente sabe que muitas situações nos entristecem, algumas notícias nos desanimam, mas a gente tem que ter essa clareza, né? E criar condições interior para sermos ajudados, ter confiança em Deus, ter confiança em si próprio, né? E também permitir sermos instrumentos de Deus, porque Deus ajuda as criaturas através das criaturas, né? Então a gente pode ajudar o outro, né? Quando a gente tem essa positividade dentro de nós, Deus pode se utilizar da gente para ajudar o outro. Então fica essa reflexão para a gente, né? Qual a condição nossa interior? Ao fazermos nossas orações, nossos pedidos, né? Quando está somente a gente e Deus, como que a gente faz, né? Será que a gente faz com sinceridade? Mas sinceridade mesmo, de coração, daquele que sabe o que é real, o que é verdadeiro para si, né? Aquele coração sincero. É a gente e Deus, né? Será que a gente faz nossas orações com confiança, confiantes de que somos filhos amados, de que Deus reserva o melhor para o nosso crescimento?
né? Será que a gente tem essa confiança em nosso coração? Será que a gente ora com fervor, intensidade, né? A gente deixa a nossa alma falar, porque nós ainda somos muito racionais, né? Muito cabeça. Será que no momento da nossa oração a gente deixa o sentimento fluir, o sentimento maior fluir em nós? Será que quando oramos, nós oramos com humildade? E aqui a gente lembra de Maria, mãe de Jesus, né? Maria, quando disse aquela frase, faça-se em mim conforme a tua vontade. Será que a gente consegue falar para Deus? Senhor, são tantas vontades que eu tenho, mas faça-se em mim conforme a tua vontade, né? No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 a 15, tem uma outra orientação que complementa o versículo, buscai e achareis. E diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Nós pedimos em nome de Jesus ou nós pedimos em nome do mundo, né? Aqui a gente também tem que rever nossas ações, né? Porque pedir em nome do Cristo é pedir luz, clareza para a nossa vida, né? Clareza, porque às vezes a gente não sabe como agir, né? Então a gente precisa ter clareza, precisa ter luz. A gente sabe que o joio e o trigo são muito parecidos. Os valores estão muito confusos, né? E às vezes a gente não sabe como agir, não sabe o que fazer, né? Então, pedir luz, clareza para Deus. Pedir forças, né? Forças para resistir às más paixões, aos arrastamentos da alma, né? Nós ainda somos tão orgulhosos, tão egoístas e somos arrastados. Às vezes a gente nem percebe, somos arrastados pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, né? Então a gente tem que pedir muita força para resistir às nossas ilusões, né? Pedir assistência para Deus, para Jesus, para os bons espíritos. Quando a gente sai de casa, será que a gente pede para Deus nos ajudar, para Deus nos acompanhar, Jesus estar do nosso lado, os bons espíritos estarem nos intuindo, né? Pedir assistência na vida, assistência nas nossas decisões, a gente está sempre decidindo, né? Pedir para que Deus nos acolha, nos assista. Pedimos bons conselhos, né? Bons conselhos que venham do alto. Sempre pedir, né? Deus nos aconselhe, Jesus, né? Sempre nos aconselha. Pedir, e bons conselhos que podem vir através de uma mensagem, de uma leitura, de uma palestra, né? De uma intuição. Em João, capítulo 15, versículo 7, tem uma outra orientação sobre o buscar e achareis, né? Que complementa esse versículo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos acontecerá. Então, essa advertência de Jesus coloca uma condição para nossos pedidos, né? As palavras do Cristo permanecerem em nós, né? Que o Evangelho seja tão natural em nós, que seja espontâneo amar, que seja espontâneo perdoar, que seja espontâneo ser indulgentes, benevolentes, seja espontâneo, né? Que a gente possa se identificar totalmente com as palavras do Cristo, não ter dúvidas no coração, né? E a identidade com as palavras, com as orientações do Mestre.
Que as verdades divinas possam ser nossa forma de viver, né? Viver de acordo com o Evangelho. Viver de acordo com as palavras e orientações do Cristo. Mas nós ainda estamos a caminho, né? Ainda somos frágeis, somos imperfeitos. Nós estamos caminhando ainda para Jesus, né? E até lá, que nós possamos trabalhar o nosso interior, para que a gente possa entender, né, a vontade divina para cada um de nós. O propósito de Deus na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso lar, na casa espírita. O propósito que Deus tem para cada um de nós, né? São pequenos passos, né? A gente vai caminhando com pequenos passos, mas é assim que a gente vai avançando, né? E quando partirmos daqui, que a gente possa estar em melhores condições, né? Partirmos melhores. E quando retornarmos, quando reencarnarmos, que a gente reencarne em melhores condições, né? Por quê? Porque Jesus conta conosco na regeneração do novo mundo. E era isso que a gente tinha para essa noite. Mas para finalizar, eu vou ler uma oração para vocês. Uma oração que o autor é desconhecido. Senhor, ainda que esteja vivendo momentos difíceis, que eu saiba por eles agradecer. Ainda que esteja vivendo momentos tranquilos, que eu saiba através deles aprender. Ainda que esteja ouvindo calúnias, ofensas, que eu saiba vivenciar o perdão. Ainda que esteja ouvindo elogios e bem-aventuranças, que eu saiba vivenciar o equilíbrio. Em tudo e por tudo, Senhor, que consiga utilizar-me do verbo, das mãos, dos pés e poder vivenciar a fraternidade e a caridade. Em tudo e por tudo, Senhor, que consiga manter em mim e levar ao meu redor o equilíbrio em todas as situações. Em tudo e por tudo, Senhor, que consiga ter e levar esperança, ter e levar confiança, ter e levar amor por onde passar. Em tudo e por tudo, Senhor, que consiga em mim um agradecimento em todas as horas. Em tudo e por tudo, Senhor, que a paz do Cristo possa estar conosco. Muita luz, muita paz para todos.